Olá pessoal, nossa aula 2 aqui sobre a nossa legislação do setor elétrico, tá? Então vamos continuar ainda sobre a norma 414, falando sobre ela, os princípios, a introdução dessa nossa normativa. Vamos lá, pegue seu caderno, fazendo suas anotações, né? Qualquer dúvida a gente está no WhatsApp, pode perguntar, tirar um print, informar. A gente está com maior disposição para que a gente possa solucionar todas as dúvidas de vocês, certo? Então, seguimos aqui o nosso conteúdo da nossa disciplina. A gente está terminamos falando, na verdade, sobre consumo consciente de energia elétrica, para que a gente possa levantar essa bandeira como profissionais da nossa área elétrica. Então vamos lá. Estava falando sobre na última passada sobre consumo, agora a gente vai falar sobre danos, né? Os danos, os prejuízos que nós temos, como eles vão se configurar, tá? Então vamos lá. Dano emergente, lesão concreta que afeta o patrimônio do consumidor, consistente na perda ou deteriorização total ou parcial de bens materiais que lhe pertencem em razão de perturbação do sistema elétrico. Peraí. Vocês lembram que na aula passada a gente comentou que que na nossa disciplina passada a gente comentou que a segurança era um dos pontos principais, primordiais da nossa redistribuição, regido também pela ANEEL, né? Então, o que seria essa segurança? Contra as causas transitórias ou permanentes. A causa transitória a gente configurou, por exemplo, como um raio. O raio caiu, o raio tem que ser dissipado pela rede. Não pode chegar no consumidor, tá? Aí, o segundo ponto foi o permanente. O cabo rompeu, a equipe vai ter que ir lá fazer a manutenção, correto? No entanto, a segurança da rede, ela afeta o consumidor. Por quê? Porque eu não posso ter dano, eu não posso ter perda e nem deteriorização dos meus bens materiais, tá? Que caracterizam esses bens materiais? A minha geladeira, a minha central, os meus equipamentos elétricos. Se por algum motivo, por alguma perturbação do setor elétrico, seja ele transitório, seja ele permanente, responsabiliza-se quem não teve, perdão da palavra aqui, mas a capacidade de assegurar segurança na nossa rede elétrica. Então, senhores, se eu tive alguma perda dos meus bens materiais, é por obrigação, é por dever, tá? É por direito meu como consumidor pedir o meu ressarcimento desse meu dano, correto? Bens materiais. Danos, continuando. Assim também, quando nós consumidores danificamos os equipamentos da própria concessionária. Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Um poste, eu bati o meu carro no poste, o poste caiu. Quem vai trocar o poste? De quem vai ser o prejuízo de trocar o poste? A gente vê que o preço de um poste, mais ou menos, é 5 mil, né? 5 mil reais, né? Quem vai pagar esse poste? Será que se eu danificar algum equipamento da concessionária, esse equipamento vai vir para mim como consumidor? Também, né? Se eu, como consumidor, danifiquei algum equipamento da rede, eu tenho por obrigação, por dever, pagar. Assim como eu tenho por direito receber. Certo? Aí vai uma briga judicial, né? Ela vai falar
tu vai falar que não quer pagar, que não pode pagar, que tá certo, que tá errado. A concessionária também, com seus advogados, vão fazer tudo isso, vai ter perícias e tal, mas o critério em si é que esse dano emergente ele tem que ser pagável, seja pelo consumidor ou seja pela própria concessionária. Dano moral, senhores. Qualquer constrangimento à moral ou à honra do consumidor, tá? Eu botei no passado a concessionária porque também tem um lado dela, né? Mas também tem só o consumidor aqui, tá? Causado pelo problema no fornecimento da energia ou no relacionamento comercial com a distribuidora, ou ainda a ofensa de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica recorrente ao fato lesivo, tá? Senhores, recentemente a gente, infelizmente, a gente encontra-se situações em torno disso. A gente pode ver aqui, eu acho que foi na sala de vocês que vocês observaram que é corte de energia para uma pessoa que estava precisando, um idoso que depois foi, veio a falecer, né? São situações especiais que a gente tem que tomar e, consequentemente, culpar a concessionária. Por exemplo, vamos pegar por dano moral, dessa idosa, eu sei que vocês recordam, acho que foi pelo Maranhão, pelo Nordeste, e a pessoa necessitava da energia, estava em ordem de corte, mas a pessoa necessitava. No entanto, o que a concessionária alega é que todas as pessoas que necessitam, que precisam de aparelhos da sua sobrevivência, de saúde, eles têm que ser comunicados à concessionária, né? Vai sair uma nota em cima disso sobre a ANEEL, né? Vou até colocar no grupo para vocês, me lembrem. Então, tem que ter, tá? Tem que ter essa reciprocidade, essas informações junto à concessionária. No entanto, nós como cliente não devemos, não podemos aceitar qualquer difamação, qualquer fala errônea de qualquer funcionário que nós estamos sendo atendidos pela concessionária, tá? Então é passível sempre de danos morais, tá? Aí tem os valores tetos que os juízes colocam por esses danos morais. Mas essas ofensas a gente não pode ocasionar. O que seria isso? Ah, tu não pagou porque é safado, por exemplo. Ah, tu não tem direito para pagar. Sim, não importa, tá? Não tem essa importância, não tem a importância porque o cara não pagou. O importante é, por exemplo, o funcionário chegar e fazer o corte, por exemplo, sem comentários, né? O atendente lá tratar a pessoa e não comentar de forma pessoal, de forma particular, sem danos às pessoas, ok? Eu botei essa figura aqui, essa imagem, porque muitas das vezes a gente passa despercebido por situações que nós enfrentamos, tá? O que seria isso? Às vezes a concessionária, o setor elétrico, ele quer que desça pela garganta dentro do consumidor coisas que não podem acontecer, situações quais não é verdade, é inverdade, entendeu? Então, quando a gente faz esses dados, a gente tem que conhecer a normativa para saber se está dentro. Porque eu tenho o limite da concessionária e eu tenho o limite do consumidor. Um não pode passar do limite do outro, entendeu? Então, muitas das vezes, alguns critérios que a concessionária diz é mito, é verdade, é mentira, né? É mentira, não é verdade, tá? Em outras situações, vai depender de algumas características que eu tenho. E o outro pode ser que seja verdade, assim como do lado do consumidor, né?
Assim como do lado do consumidor nós temos esses critérios aqui. Um exemplo agora recentemente, acho que foi esse mês ainda, foi que aconteceu um incidente de um raio aqui em Curuí e queimou tudo dentro de uma casa, de um cliente, de uma senhora. O raio caiu na rede elétrica e a única casa, que 3 casas teve danos, mas uma casa ficou danificada por completo. Ou seja, queimou tudo, até as lâmpadas queimaram, né? Aí o funcionário da concessionária, quando chegou lá, ela falou que ela ia procurar o seu direito para ter o ressarcimento, né, dos equipamentos. Aí ele falou que não tinha direito nenhum. Não, pelo contrário, né? Se o raio é uma é um defeito transitório e que a responsabilidade de segurança não é propriamente do cliente, mas sim da concessionária, porque adentrou, por exemplo, o relógio, adentrou a sua residência, faz com que a concessionária seja passível a, a esses danos emergentes, entendeu? Então, porque a senhora não tirou da tomada, porque a senhora... Não é, é mito, tá? É mito isso. Vai depender muito de alguns critérios de análise. Qual seria a segurança daquela rede elétrica? A gente sabe que o raio, por mais que a gente tenha um sistema de proteção bom, a gente não pode definir qual seria a intensidade de raio, né? Mas aí depende muito. Como é que está a segurança? Será que tinha aterramento, para-raio? Por que o para-raio não funcionou? Será que o para-raio tava nos critérios normais? Enfim, são situações que a gente coloca para que a gente possa ter verdade naqueles fatos. Porque a única verdade, por exemplo, que a gente encontrou agora é que tudo, até as lâmpadas queimaram, né? Mas o raio não caiu na casa dela, caiu na rede elétrica externa à casa dela, né? Então, alguns critérios a gente precisa para trabalhar com a verdade, tá? E o cliente tem que conhecer quais seriam esses direitos para que ele não possa perder por dano emergente ou por dano moral, correto? Seguindo aqui falando sobre demanda agora, ok? A demanda ela é caracterizada por média das potências elétricas ativas ou reativas, tá? Potências elétricas ativas ou reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora durante um intervalo de tempo específico expresso em quilowatts. Quilowatts-ampere reativo, respectivamente. Então, quando a gente fala de demanda, a gente está falando sobre potências. Demanda é a média das potências de consumo que nós temos de energia ativa e energia reativa. Já a nossa demanda contratada é uma demanda ativa, potência ativa, a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora. Como a distribuidora ela tem que disponibilizar, ela cobra-se por isso, entendeu? No ponto de entrega, conforme o valor e período de vigência fixado em contratos que devem ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período do faturamento expresso em kWh. A gente tem um ponto importante aqui, é que existe um cliente que ele está abaixo, mas ele está pagando potência contratada. Então ele contratou 100 kW de potência ativa, né? Não está funcionando nada lá, mas a conta chega a 5 conto por mês, 5 mil por mês. Né? Por quê? Porque seja utilizado ou seja não utilizado,
como a concessionária ela tem a obrigatoriedade de disponibilizar, ela cobra-se por isso, entendeu? Então, o que o cliente faz, ele tem que rever essa demanda para a gente poder tratar. Demanda faturável. O valor da demanda potência ativa, considerada para fins de faturamento, com aplicação da respectiva expressa em kW. Senão, a demanda faturada é aquele nosso consumo que nós temos lá, né? É o consumo que nós temos lá na nossa conta de energia. A demanda medida é a maior demanda de potências ativas verificada por medição integralizada nos intervalos de 15 minutos durante o período de faturamento. Então, o que é que a gente tem? A potência medida é aquela potência, é aquela demanda que a gente tem verificada por... É a maior demanda de potência ativa que nós temos verificada. Então, faz de 15 em 15 minutos e verifica qual é a maior potência, a maior demanda de potência ativa que nós temos lá no nosso caracterizado. Aí, no nossa medição. Aí aqui eu trouxe um gráfico para que a gente possa observar, tá? A gente pode verificar a potência azul como ativa, a reativa, tá? Ativa, reativa. Então, para cada cliente de categorias diferentes, essas potências elas vão ser maiores ou vão ser menores, dependendo muito dos equipamentos que nós temos na rede elétrica. E essa demanda ela está diretamente relacionada aos equipamentos que nós temos em rede. Aí daí nós passamos para as estruturas tarifárias que nós temos na nossa rede elétrica, tá? Então, nós podemos caracterizar a estrutura tarifária como um conjunto de tarefas aplicadas ao faturamento do mercado de distribuição de energia elétrica, que refletem a diferenciação relativa dos custos regulatórios da distribuidora entre subgrupos, classes, subclasses, tarifas, de acordo com a modalidade tarifária. Tá? Então, quando a gente fala de estrutura tarifária, a gente tem vários módulos, vários grupos, e dois grupos e vários subgrupos para que a gente possa tratar, tá? Então vamos lá. Fator de carga. Razão entre a demanda média e a demanda máxima. Então tem um fator. Qual é o meu fator de carga? Média dividido pela máxima, aí vai dar até um valor menor que 1. Então esse é o fator de carga que eu tenho. Fator de demanda é a razão entre a demanda máxima no intervalo de tempo especificado e a carga instalada. Aí eu vou ter um fator de demanda. Fator de potência, razão entre a relativa energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativas e reativas. Tá? Fator de potência é a eficiência da nossa, como a gente já viu na aula passada, a eficiência da nossa eletricidade. Então, a partir daí, vamos falar sobre a fatura, tá? Eu tendo uma demanda, potências ativas, potências reativas, tá? Sabendo como elas são medidas, como elas são verificadas, a gente trata sobre a fatura, tá? A fatura é um documento comercial que apresenta a quantia, monetária total que deve ser paga pelo consumidor à concessionária, em função do fornecimento de energia elétrica, da conexão do uso do sistema ou da prestação de serviços, devendo especificar claramente os serviços fornecidos e a respectiva quantidade de tarifa e o período de faturamento, e possibilitar ao consumidor o acompanhamento de seu consumo mensal. A fatura pode ser apresentada ao impresso por meio eletrônico. Aqui eu tenho um exemplo de fatura. Tenho vários critérios específicos na fatura que às vezes nós clientes nós nem observamos. Mas todos os dados de consumo nós estamos aqui nessa fatura. Tarefa 1. Qual é a fatura? Qual é o valor da tarifa que você paga no sua conta de energia? Qual o valor da tarifa de energia elétrica por cada quilowatt? Vai ser a nossa primeira tarefa e vou postar no portal daqui a pouquinho. Nota fiscal, ou seja, conta de energia elétrica, documento fiscal previsto
no regulamento do ICMS, é emitido por qualquer estabelecimento que prova a saída de energia elétrica pela legislação tributária. O termo saída refere-se tanto ao fornecimento quanto ao suprimento de energia elétrica. Na nota fiscal, na nossa conta de energia elétrica emitida pela distribuidora, pode cumprir também a função de fatura, consumido, nesse caso, características híbridas, documentos fiscal e comercial. Então, a nossa conta de energia, ela é uma nota fiscal, tá? Assim como também ela é uma conta, ela é um documento híbrido, tá? Ela funciona tanto como nota fiscal como a nossa própria conta de energia elétrica. Então vamos lá ao agrupamento dos nossos setores elétricos. No grupo A, do consumo de energia elétrica, agrupamento subcomposto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kW, tá? Ou atendidas a partir do sistema subterrâneo de distribuição com tensão secundária, caracterizado pela tarifa bimônia ou subdividido nos seguintes grupos. Bimônia são dois valores distintos, tá? Então vamos lá. Grupo A1, tensão de fornecimento até 230 kW. Grupo A2, tensão de fornecimento de 88 a 138 kW. Grupo A3, grupo com fornecimento de tensão de 69 kW. Grupo A3A, entre 30 e 44 kW. Grupo A4, 2,3 a 25 kW. E o nosso grupo AS, tensão inferior a 2,3 kV com sistema de subterrâneo de distribuição. Por exemplo, eu tenho uma rede, uma unidade que é ligada pelo transformador no 13,8 kV. Ele está enquadrado, portanto, aqui, ó, no grupo A4, tá? Então, qual o nível de tensão que ele é fornecido? Ele é caracterizado pelo subgrupo A4 do grupo A, certo? Nós, como clientes residenciais, nós temos o nosso grupo, o grupo B, tá? Grupamento composto por unidades consumidoras de fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia, ou seja, um único valor, e subdividido nos seguintes grupos. Eu tenho o grupo B1, residencial, tá? Eu tenho o grupo B2, o rural, o B3, demais classes, e o B4, a nossa iluminação pública, que a gente fatura também. Sendo que a iluminação pública é um serviço público que tem por objetivo exclusivo promover a claridade de logradores públicos de forma periódica, contínua e eventual, e vale nós cobrarmos por isso, certo? Então, a nossa residência, por exemplo, na cidade, nós temos grupo B1. Você pode olhar na fatura de energia que está lá descrito. E depois nós temos o grupo B2, do grupo rural. E as outras classes que nós temos aqui, que ainda não se encaixa aqui no nosso, por exemplo, nossa realidade de cidade, área rural. Então, vamos trazer agora sobre as medições. A medição é um processo realizado por equipamento que possibilite a quantificação e o registro das grandezas elétricas. Ou seja, ela está quando cabível calcular a potência ativa e reativa. É o nosso relógio medidor que nós fazemos, esse equipamento que mede a nossa consumo de energia elétrica. Medição externa, aquelas cujos equipamentos são instalados em postes ou outras estruturas de propriedade, distribuidoras, situados em vias, logadores públicos, equipamentos subterrâneos.
Medição fiscalizadora, aquela cujos equipamentos de medição devidamente calibrados conforme o padrão do órgão meteorológico são instalados no mesmo circuito que estão aqueles destinados à medição de faturamento. Às vezes a concessionária bota lá no teu poste, na tua rede, você nem sabe. Um equipamento no teu cabo, ela está verificando qual é o consumo de energia elétrica, tá? Fazendo uma processo contra concessionárias, botaram numa residência, né? Aí o cliente foi perguntar o que era só uma medição fiscalizadora para comprovar que se estava tendo furto de energia elétrica durante algum período do dia, da semana, né? Caracterizando depois no processo que não foi constatado. Medição totalizadora, aquela cujos equipamentos são instalados nas entradas coletivas para fins de faturamento entre o ponto de entrega e o barramento geral, que não for utilizado o sistema de medição convencional por conveniência do consumidor em concordância com a distribuidora. É outro processo que a gente não vai entrar aqui. Então vamos lá, modalidade tarifária, senhores. O modalidade tarifária é um conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de energia elétrica e demandas de potências ativas, considerando as seguintes modalidades. Então a gente vai tratar só com as ativas por enquanto, tá? Modalidade tarifária convencional monômia. Lembra do grupo B, que era monômia? A gente está aqui, ó. Aplicadas às unidades consumidoras do grupo B, caracterizada por tarifas de consumo de energia elétrica, independente de hora de utilização do dia, tá? Então, independente da hora, eu tenho um valor, o mesmo valor sendo tarifado. Modalidade tarifária hora branca, aplicadas às unidades consumidoras do grupo B, exceto para o grupo B4 e para as subclasses de baixa renda, sub B1, caracterizada por tarifas diferenciadas no consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia. Então eu vou colocar horário para esses valores ficar, para a hora de energia ficar mais cara, a hora de energia ficar mais barata, dependendo do horário de pico. Modalidade convencional binômia, aplicadas às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada por tarifas de consumo de energia elétrica e demanda de potência, independente das horas de utilização do dia, tá? Aí a gente tem modalidade tarifária horária verde, aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada por tarifas diferenciadas no consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia. Modalidades horária azul, aplicadas às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada por tarifas direcionadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência de acordo com as horas de utilização do dia, tá? Então, eu tenho tarifária verde e a horária azul. Tá? Então são essas tarifárias que nós temos aqui para trabalhar. Gravem essas modalidades tarifárias, que na tarefa 2 eu vou exigi-la para que vocês possam responder para mim essa nossa tarefa, tá ok? Então aqui a gente fica mais uma aula, a gente se encontra na próxima aula, ainda falando sobre a 414, trazendo melhores exemplificações, acabando agora a introdução e fazendo as explicações coniventes ao nosso conteúdo, certo, senhores? Então, lembrem-se aqui para nós, na nossa atividade, quais são as tensões de fornecimento do grupo A, quais são os grupos B, tá? O grupo B, os subgrupos da classe B, para que a gente possa compreender e fazer as divisões desses nossos critérios aqui, desses nossos grupo A e grupo B.
assim como saber as modalidades tarifárias que a gente se aplica. Tá? Por exemplo, no grupo B, eu tenho a monômia e eu tenho a horária branca, tá? Que nós podemos tratar e trabalhar. Já no grupo A, são outros tipos de modalidade tarifária, qual também nós temos que elas são binômias e nós devemos conhecer essas modalidades tarifárias para que a gente possa compreender. Certo, senhores? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente retorna com o nosso conteúdo sobre a legislação do setor elétrico. Informar, né? Se informar para que a gente possa exigir os direitos de nossos clientes e de nós mesmos consumidores quando solicitado das nossas atividades profissionais. Um abraço a todos, a gente volta na próxima aula. Cuidem-se!